Olá, minhas divas! Mais um Chá com Glamour. E hoje estou recebendo uma convidada maravilhosa. Só que, primeiramente, vou deixar ela se apresentar, tá, gente? Ela é psicanalista e eu estou aqui ansiosa para ouvir a história dela, que eu tenho certeza que vai impactar a mim e a cada um de vocês que vai estar assistindo o podcast Chá com Glamour. Seja muito bem-vinda, minha diva. Obrigada. Olá, todo mundo. Eu sou a Rafaela Lima, sou psicanalista, com formação em pós em neuropsicanálise. Sou filha, irmã, tia, mãe de 3, esposa. Sou casada há 28 anos. Minha profissão inicial era enfermagem. Depois de 28 anos, eu decidi mudar de profissão. Meu Deus, desafiador, hein? Muito. Muito desafiador. E foi necessário, não para outras pessoas, mas sim para a Rafaela. Sim. Para que a Rafaela pudesse se conhecer profundamente. A Rafaela sempre se viu através do olhar do outro, nunca através do olhar dela. Então, até meus 37 anos, eu não me via no espelho. Eu penteava meu cabelo, me arrumava, mas espelho, para mim, era uma coisa que eu não olhava. Que coisa, né, Rafaela? Gente, você teve que vencer algo dentro de você, interior, né? Isso, são os monstros que a gente tem dentro de nós, né? Sim. E as falas que vêm da infância e que você carrega com você. Que tem um peso muito grande, né? É aquela fala, você é feia, você é burra, você não vai conseguir nada, você não vai ser ninguém, ninguém vai gostar de você. E você acredita porque aquela pessoa que falou é a pessoa que você confia piamente. Sim. E é um baque quando você se olha no espelho e fala, não sou nada disso que falaram lá atrás. Olha só. E aí como é que se reconstrói, Sim, né? Sim. Aí tem que começar do zero e recalcular a rota, né? Ô, Rafaela, eu não sei se isso aconteceu com você, mas eu já escutei vários relatos. E, assim, a maioria das pessoas que não confiam na gente vem também da família. Vem. Daquele que a gente ama. Que a gente fala assim, opa, como assim, né? E muitas das vezes quem nos apoia é o estranho, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma fênix no meu braço. E eu me vejo como uma fênix. Todas as vezes que eu caio, eu me fortaleço nessa fênix, porque se ela renasceu 1000 vezes, eu vou renascer 2000 vezes. Então, eu sempre me pergunto, o que eu preciso aprender a cada tombo que eu tomo? Sim. Qual é a importante. lição que eu tenho? O que não é bênção, é lição. Sim. Nada acontece por acaso. Alguma coisa Com você tem que certeza. aprender a olhar. E não é olhar o outro que fez com você. É olhar você e se perguntar por que eu, Rafaela, permiti que fulano fizesse isso, isso e isso. Nossa, sabe as palavras. Eu costumo dizer que o que o outro fala sobre o caráter dele. Não fala sobre o nosso caráter. E às vezes nos fere, nos dói, mas é necessário fazer o que você fez. Eu sou a Rafaela, eu sei quem eu sou. E recalcular a rota. Esse conhecer suas emoções. Porque eu sempre escutei, você é muito difícil de lidar, você é uma pessoa muito complexa, você é muito estourada. E você vai interiorizando isso, e quanto mais você interioriza, mais você se torna uma pessoa difícil, uma pessoa estourada. Sim. Até eu entender todo o meu processo, demorou muito tempo. Foi doloroso demais, foram 20 anos de terapia, foi entender o processo de abuso sexual. E as pessoas perguntam, Nossa. Rafa, você tem ódio dos abusadores? Não. Você tem raiva, rancor? Não. Não tenho esse sentimento dentro de mim porque não fui eu a culpada. Sim. Isso é deles, é o processo Isso deles. aí fala do caráter da pessoa. Isso aí. E quando você libera isso de você, isso que está te fazendo mal, a gente fica liberta, Sim. né? Porque essas coisas guardadas, a prejudicada é a gente mesmo. A gente carrega as mágoas, Isso. os ódios, os sentimentos ruins que vai fazer mal e vai adoecer o nosso corpo. O nosso corpo. Isso leva para um lado
tão ruim, tão negativo, porque não tem opção. Ou a gente acorda para a vida e muda isso, ou a gente continua chorando, Se questionando, lamentando. se lamentando, reclamando, que não vai resolver nada, né, Rafaela? Não, você ficar no vitimismo, ai, aconteceu isso, tá, ok. Sim. Eu vou conseguir voltar lá atrás, Sim. em meus 4 anos, e mudar? Não vou, Não vai. né? Porque foi de 4 aos 17. Eu vou conseguir mudar? Não vou. Então, o que eu posso fazer? Eu olho para a minha história e eu não sou aquilo que aconteceu comigo. Eu posso fazer diferente, não só para mim, mas para os meus filhos. Então, as pessoas falam, Rafa, mas você contou para os seus filhos? Meus filhos sabem. Sim. Sabe quem foi, as pessoas, como Sim. foi. E eu ensino a eles. A culpa não é da mãe, a culpa é deles que fizeram. Sim. A mãe foi a vítima, mas nem por isso tem que ficar me vitimizando. Vitimizando. Ai, meu Deus. Não, a vida que segue. Eu Vida tenho que tanto para segue. viver, eu tenho Com tanto para certeza. aprender e para perturbar os outros, que eu tenho muita Tanto coisa. que você está aqui hoje, linda e maravilhosa, Obrigada. com uma história inspiradora que assim, nos ensina a aprender, né? É difícil, sim, é uma história difícil, é uma história que carrega um peso, porém, você pegou o limão e resolveu fazer uma limonada. Você mudou todo o trajeto da tua vida para ser essa Rafaela que você é hoje. Uma mulher incrível, de uma garra, que criou 3 filhos, ainda cria, né? Excelentemente. Assim, é um exemplo para mim, tá? Eu, Obrigada. assim, querendo ou não conhecia a tua história, então, assim, a gente vai aprendendo, né? Como isso é gratificante, esse compartilhar, sabe, Rafaela? Porque de repente, quem conhece a Rafaela da internet, do Instagram, não sabe tudo que foi trilhado, não sabe o que ela passou. E hoje aqui, você está contando um pouquinho, resumidamente, do que passou. Mas para você chegar nessa Rafaela que hoje, olha só, tudo que Demorou você muito. trilhou, tudo que você resolveu, eu vou sim, eu vou vencer, eu vou alavancar, porque eu quero isso para minha vida, eu quero Y para minha vida, e você está aqui e é exemplo daquela Rafaela lá de trás, é o exemplo dessa Rafaela hoje que você se tornou. Eu não venho de uma família, né, equilibrada. Eu venho de um pai que era alcoólatra. Não tenho vergonha nenhuma do meu Sim. pai. Muitas vezes eu saía de casa e buscava meu pai na rua. Muitas vezes eu ficava em casa porque meu pai era atropelado. Nunca tive vergonha do meu pai. Ah, meu pai é alcoólatra, eu tenho vergonha. Não, eu tenho orgulho de ser filha de quem eu sou. Uma mãe muito estourada, uma mãe muito estressada. Minha mãe batia muito, de um nível onde machucava, né? A minha mãe foi educada assim. Então, durante muito tempo, eu tinha raiva e não parava e não olhava o que aconteceu na vida de cada um deles. Sim. E nós, filhos, temos a mania de julgar os pais. Sim. E a gente tem que entender o seguinte, os nossos pais vão nos dar aquilo que eles receberam. Você não dá amor se você recebeu ódio, raiva e pancada. Você pode aprender a amar, como eu aprendi com meu marido. Mas você dizer assim, eu vou amar porque minha mãe me amou, não existe. O amor é uma troca. Sim. E muitas das vezes a gente aprende que amar é bater, é maltratar, é judiar, é pisar, é ferir, porque a pessoa aprendeu dessa forma. Então, hoje, eu olho para os meus pais, e meu pai faleceu em 2021, eu olho para eles, eu agradeço a vida que cada um deles me deram. Me deram a oportunidade de estar aqui hoje, com 45 anos, e fazer a minha vida diferente, para que os meus filhos também possam fazer diferente. E olho para eles e falo, eles tiveram algo que eu não sei a dor deles. Sim, com certeza. Eu sei 1/3 do que eles contam. Uhum. No que eles vivenciaram, somente eles sabem. A Eu não dor posso guardada, dizer. né? As mágoas, né? Eu não vivi. Eles não tinham ali, eles não tinham algo positivo para te passar. Não, eles não receberam. Sim, não receberam. A gente E não recebe. a gente transmite aquilo que a gente recebe, Isso aí. né? Então, mas assim, o essencial de tudo foi que você não transformou isso numa coisa ruim. Não. Porque você poderia ficar uma pessoa amarga, revoltada com teus filhos. Não. Você é uma grande mulher, é mãe, né? Olha como você deu a volta por cima. O meu filho mais velho, ele me ensinou a ser mãe.
Eu falo que os outros 2 vieram Sim. para complementar. Sim. O meu mais velho, Miguel, ele me ensinou a ser mãe. Ele me ensinou que não precisava bater, que não precisava gritar, que não precisava ser uma pessoa difícil de dar amor. E eu aprendi com ele. Então, a cada choro, a cada pirraça, porque eles não foram pirracentos, mas a criança tem aquela pirracinha. Sim, que é normal, Que né? é normal. Ele falava assim, mãe, você não precisa repetir aquilo que meus avós fizeram com você. Meu Deus, é forte. E eu ensinei a eles a falar assim, mãe, você está gritando por quê? Mãe, me escuta. Porque o adulto que grita é a criança que não foi ouvida. Sim. Então, o meu tom era muito alto. A ponto do meu marido falar assim, por que você está gritando? Eu falei, Sim. mas eu não estou ouvindo. Sim. Até você entender que lá atrás eu não era ouvida pela minha mãe, pelo meu pai, a forma que eu tinha era o quê? É gritar. Se eu gritar, todo mundo me escuta. Sim. Então, eu ensinei a eles, vocês não precisam gritar. Cada um tem o seu momento de explicar e de falar, olha, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e a mãe e o pai vão sentar e vão conversar. Então, hoje, os meus filhos, eles têm essa liberdade. O dia que eu estou brava com eles, eles falam, mãe, por que você está brigando comigo? Eu não fiz nada com você. E eu tenho a capacidade e a humildade de falar assim, desculpa. Isso é muito importante, né? Porque, assim, você está criando filhos, nós criamos filho para o mundo, não é para gente, né? Então, assim, a educação hoje tem sido primordial. É aquilo que a gente planta, que eles vão colher. Então, o que a gente ensina lá na frente vai repercutir na forma que, se teu filho for homem, que ele trata uma mulher. Se uma filha for mulher, que ela trata, né, o namorado. Então, tem um peso muito grande. E olha, nada do que passou lá atrás, você trouxe para tua família, você trouxe para tua vida. Pelo contrário, você usou algumas coisas a teu favor, né? Mostrando para eles que não era daquela forma, que podia ser de outra forma, que é uma coisa linda de se ver, né? É uma coisa linda. Mas só o tempo, né, Rafaela, que vai nos amadurecendo para a gente chegar nessa conclusão do que deve ser feito, né? Só o tempo. O tempo é o melhor remédio que tem. E você se abrir para se autoconhecer. Se você não conhece as suas emoções, as suas dores, as suas feridas, e não se permite tratá-las, você não vai mudar. Porque a gente tem a péssima mania de querer salvar B, e esquece de salvar a si próprio. Isso aí. Né? A gente acha que nós somos o salvador do mundo. E, na verdade, nós não somos. Eu até escuto uma palavra, sempre escutei uma palavra que antes de eu tentar ajudar uma pessoa a ser melhor, primeiro eu tenho que cuidar de mim, Sim. do meu eu, né? Como é a Rosana, lá onde ninguém vê, né? Que é onde ninguém vê, é só você e Deus. Ninguém tá te vendo. Mas primeiro a gente se cura, para depois você ajudar o próximo. Sempre. Já viu bombeiro apagar um fogo sem estar paramentado? Isso aí. Já viu um enfermeiro Isso ir para o aí. campo de trabalho sem estar com luva, sem estar com equipamento? É um aprendizado, né? No avião, a própria aeromoça fala, coloque o coisa de oxigênio em você, porque se você não colocar, você vai morrer, não vai salvar ninguém. Isso. Né? E a gente esquece que nós somos tanto o perpetrador, como também nós somos a vítima. Da mesma forma que eu te ataco, você me ataca também. Sim. Cada ação tem uma reação. Sim. Então, estamos sempre na balança da vítima e do perpetrador. Nós não somos salvador. Sim. A gente, muitas das vezes, nem nos salva. É verdade. A gente nos afunda mais. Sim, é verdade. E se a gente tentar tirar alguém, a gente vai junto. Porque a gente não tem força. E a forma que você lida com cada situação é muito desafiadora e muito impactante. Eu falo que os meus clientes são bênção, sabe? São maravilhosas, mas uma vez ou outra a gente pega umas situações assim, às vezes uma pessoa nova que você não conhece, que vem de outro lugar. Eu atendi uma pessoa que ela chegou tão brava, tão revoltada, e ela já entrou no meu salão falando mal de um outro profissional, de um outro salão, sabe? E não era o que eu queria ouvir. O que o outro faz é com ele. E eu pedi para sentar, aí ali eu deixei ela falar, eu respirei, contei até 10. E ali eu falei, tudo bom? Deixa eu me apresentar para você.
Aí eu falei assim, seja muito bem-vinda. Aqui é um espaço onde você entra para você curtir o teu dia, para você sair ainda mais linda, porque você já é linda, para você relaxar. Ali eu fui quebrando tudo daquela forma que ela entrou. Ela entrou assim tão angustiada, só despejando coisas negativas. Aí, sabe, ela parou, ela acalmou, ela falou assim, ai, adorei o teu espaço. Aí, ali, ela já esqueceu aquela situação, daquela situação que ela viveu e começou a confidenciar outras situações. Então, assim, a forma que você lida também com as coisas negativas, Reflete ela você. vai mostrar como que vai começar o teu dia, se bem ou mal, Perfeito. não é? A gente tem mania, né? Perdeu o ônibus, a gente xinga. Isso. Tropeçou na pedra, a gente xinga. Isso aí. Mas em nenhum momento a gente para e fala assim, aquela pedra já estava ali há muito tempo. E nós estamos no modo automático. A gente levanta, bota a roupa, a gente bota o lanche da criança, bota a criança para o colégio. Você não para quando você levanta da cama e fala assim, Senhor, muito obrigada pelo dia que está iniciando. Isso aí. Que seja um dia abençoado, que Isso seja aí. um dia maravilhoso. Não, a gente levanta atropelando tudo em cima da hora, achando que o tempo tem que parar e que todo mundo tem que nos esperar. Né? E nessa situação da menina, ela queria ser acolhida. Sim. E qual era a forma dela ser acolhida? É chegar destruindo o outro profissional. Isso aí. Falou Que tudo, se eu Michele. destruo o outro profissional, alguém vai parar e vai me olhar e falar Ela vai assim, saber opa, o que eu passei lá, para mim não passar aqui, E né? vai ter Meio que medo. isso. Então, quando você pega e quebra e fala, não, eu vou olhar para você do jeito que você é e não o que o profissional fez com você, a pessoa começa o quê? Aqui eu vou ser acolhida, aqui eu vou ser ouvida. Isso. O que muitas pessoas não são. Né? Eu tenho mania de sentar e sempre vem um idoso e conversa comigo, desde muito novinha. Sim. Idoso adora conversar. E as pessoas Amam. E as pessoas falam assim, mas é velho, tem tanta sabedoria. Muito. Como a gente aprende? Se você parar para ouvir, você vai aprender muito. Como a gente... Que conhecimento, né? Pois As é. pessoas não têm noção o quanto estão perdendo. Perdendo. Eu vou compartilhar algo também com você. É porque é tão gratificante o nosso trabalho, né, Michele? Lidar com o público, lidar com pessoas. É tão desafiador. Eu tenho uma parceria com o Top Hotel. E eu fui arrumar. Tinha uma noiva, aí tinha a avó da noiva, tinha a tia. E eu fui... Elas fecharam, eu fui pro Top Hotel com a minha equipe arrumá-las. E ali tinha o pai e a mãe, que eu nem sabia estavam lá. E foi tão rico que eles foram compartilhando. Quando aquele senhor abriu a boca para falar, sabe, que eu estava assim um pouco nervosa, a gente sempre fica, que sempre uma é diferente da outra, Sim. é uma responsabilidade, porque é um sonho. E ali ele falou assim, minha filha, fica calma. Eu falei assim, ai, mas a gente fica sempre nervosa. Ele fica calma. Teve vezes de eu ir para o aeroporto, perder o avião, e ali eu fiquei sentada, falei assim, era propósito de Deus. E ele falando, eu falei assim, mas o senhor perdeu o avião, o senhor não brigou. Ele falou assim, vai brigar para quê? Será? De repente não era o que Deus queria. Aí eu falei assim, que coisa linda. O senhor gosta de viajar? Aí ele falou assim, ele já tinha uns 70 e poucos anos. Ele falou assim, sim, eu ainda viajo. Aí eu falei assim, para qual países que o senhor já foi? Aí ele começou a falar, Inglaterra, França, Itália. Ele citou mais de 7 países. E ali ele compartilhou comigo a história dele e como o dia foi fluindo. E eu fui ele fazendo penteado. Gente, como as coisas foram lindas. Ele só saiu do quarto na hora de vestir, sabe? Ele compartilhou algumas histórias. Então, é tão gratificante, né, Michele? Muito. Como a gente aprende? Quando eu estou em palestra, é onde eu mais fico impactada. Que coisa linda. Primeiro porque eu sou voluntária de pacientes com câncer em Que estado terminal. Nossa, que incrível. E eu adoro trabalhar com eles. Sim. As pessoas ficam impactadas porque falam assim, Rafaela, como assim? É paciente com câncer, Sim. é uma energia ruim. Sim. Não é uma energia ruim. Porque nós damos valor a uma xícara, a um copo, a um celular novo. Eles dão valor à vida.
Acordar, E a gente né? não para pensar que 1 minuto da nossa vida é tão importante quanto para eles. Meu Deus. Então, quando eu converso com cada paciente de câncer, eles falam, Rafa, eu estou feliz porque hoje eu acordei, mas eu não sei se eu vou dormir. E se eu dormir, eu não sei se vai ser definitivo. E começam a contar as histórias. E eles têm uma fé que nem nós aqui dentro do estúdio temos igual. Meu Deus. É inacreditável a fé que cada paciente de câncer tem dentro de si. Parece que é um Deus diferente dentro deles. Então, quando eu vou dar palestra, seja motivacional ou seja para paciente, que em outubro eu faço essa palestra voluntária, eu olho para cada um deles, eu saio de lá emocionada. E, Rafaela, deve ser tão gratificante assim. E como você aprende também com eles. Porque, tipo assim, vamos supor, se você tá com alguma coisa. Às vezes a gente briga com o marido, dá aquela discussãozinha, aí briga com os filhos. Não é assim que calça meia, né? E às vezes a gente sai mal. Ou não tá num dia tão bom, que é normal, que somos seres humanos. Aí quando você chega lá e vê aquela pessoa com câncer que está lutando para acordar mais um dia, você fala assim, o que eu passei não é nada. Por que eu estou reclamando? O mais impactante são as crianças. Meu Deus. Uma vez eu entrei no INCA e fui conhecer o INCA. Estava no início e aí vi 2 crianças e estavam em estado terminal. Aí uma, a médica retirou e já ia fazer a passagem da outra, a médica tirou a amiguinha e eu comecei a chorar, compulsivamente. Não era mãe ainda na época. E aí a menininha virou para mim e falou assim, tia, não chora não. Eu estou feliz porque eu estou viva. Nossa. E eu sei que eu não vou ficar aqui muito tempo. Eu chorava mais ainda. Mais ainda, porque é uma criança. Ela tinha 5, 6 anos, eu tinha meus 20 e poucos anos. Olha. E aí eu saí, a gente acompanhou ela para fazer a visita. Daqui a pouquinho vem os médicos, faz a passagem da outra bebê, ela vai lindamente num suspiro. Meu. Quando essa retorna, ela pergunta, tia, cadê minha amiga? Cadê a amiguinha? Então, ela foi dar uma volta, eu inocentemente, tá? Nossa. Ela virou e falou assim, tia, não precisa mentir. Ela se foi, ela virou uma estrelinha no céu. É forte. Acabou pra minha vida. É forte. E aí eu falei assim, oi? Como assim, né? É uma criança de 5, 6 anos te ensinando que a outra descansou. Sim. Eu fico emocionada, Nossa, obviamente. não tem como, né? A gente não... Não. E aí, assim, depois de muito tempo, eu morava em Rio das Ostras, vim morar em Paracambi, conheci uma menina de 5 anos com câncer cerebral. Eu falo para a mãe dela que toda vez que eu olho a foto dela, ela me faz chorar compulsivamente. Porque foi 1 ano acompanhando, e quando a mãe dela falou assim, Rafa, ela se foi, eu chorei enlouquecidamente. Eu estava dando treinamento no Rio. Meu Deus. E o meu treinador falou assim, você não pode chorar, que você tem 73 alunos na sala. Eu falei, você não está entendendo, eu acabei de perder uma criança de 5 anos. Não está entendendo. Não é simplesmente um aluno que vai me fazer parar. Sim. E quando todos os 73 alunos entenderam qual era a minha dor, eu fui abraçada por todos eles. Olha só, tá vendo? Então, assim, a gente dá valor a coisas muito poucas. Sim, sim. Coisas materiais. E às vezes a gente faz um carnaval com um pequeno detalhe que, com tão pouca coisa, com uma palavra, você consegue resolver, né? Aí quando eu falo que Deus nos coloca em situações como essa que você convive, a gente aprende a dar valor a um copo de água, né? A você levantar e olhar pro dia e falar assim, Senhor, muito obrigada por eu estar viva, por eu acordar e poder respirar, por não ter assim, nada no meu corpo, nenhuma doença, né? E poder ajudar o próximo. Então, assim, eu falo que nunca vai ter preço, e sim valor. As pessoas estão muito materialistas. Sim. E o sentimental acabou. Sim. Se você não tem o que me oferecer, eu não quero você. Já descarta. Já descarto você. Mas se você tem algo a me oferecer, você é minha amiga. Você é minha pessoa, sim, sabe? Então, as pessoas não param para ouvir. As pessoas não param para abraçar. As pessoas não ligam. As pessoas não perguntam como você está. Você está bem? Você está ok? Você está precisando de ajuda? Não. Porque tem dias, amiga, que a pessoa, a Michele, ela só quer
ela só quer ouvir um... Você tá aí? Você tá bem? Como foi teu dia hoje? Ela só quer ouvir algo assim, um simples... Pra gente é tão bobo, né, Michele? Mas pro outro que tá ali, de repente, no WhatsApp mesmo. Oi, minha amiga, bom dia, como foi teu dia hoje? Como é que foi? Ela só quer ouvir isso. Às vezes ela passou por uma noite muito mal. E quando você não entende que é sobre você dar o teu melhor nas condições que você tem. Porque tem tanta gente achando que o melhor é você oferecer um dinheiro. Que o melhor é você fazer Gente, é um abraço. Quantas pessoas... Você acredita que eu tinha uma pessoa que ela entrava no meu salão e ela não sabia o que era um abraço? Que ela nunca recebeu. Ela falava assim comigo, eu não gosto de abraçar. Mas ela nunca tinha recebido um abraço. E era tão automático para mim abraçar. E quando ela chegava, eu abraçava. E ela não gostava. E eu comecei a praticar. Que tudo que você pratica também, você acaba marcando presença naquilo que você faz todo dia. E eu fui praticando. Era tão automático, Rafael. Eu fazia aquilo com as outras, eu vinha e abraçava ela. E ela começou a retribuir. O abraço cura. Meu Deus, que coisa. Minuto. Um minuto Né? de você abraçar. Como que é libertador, né? Muito. E, por fim, ela chegava toda semana, ela já me abraçava quando eu esquecia de abraçar. Para você ver que, né? Você manter aquele... Eu estava conversando isso hoje mesmo. A gente manter, né? Aquilo todo dia. Constância. Uma constância. Todo dia você faz aquela coisa que você costuma fazer. Se você levanta, você entrega o teu dia ao Senhor. Se você ora, se você dá um beijo nos teus filhos. Uma constância. Aquilo acaba virando um ritual, né? Sim. Você acaba tendo prazer em fazer algo que você não tinha, né? Aquele... Que não era um processo de todo dia. Que você achava que era uma bobeira. Eu sou rotariana, faço parte do Clube Rotariano, que é um clube de companheiros que atende a comunidade. Ele é internacional. Nunca ouvi falar. Que legal. Nós temos aqui em Paracambi. E ele abrange o país inteiro. Gente, que top. Ele que é a base da vacina poliomielite. São pessoas enormes lá de fora que bancam a vacina. Não é o SUS, é o Rotary. E eu tenho orgulho de ser rotariana. E eu faço parte de uma equipe no Rotary que a gente vai nos colégios, nas comunidades de Paracambi, nas datas mais importantes. Dia Páscoa, Dia das Crianças e Natal. Esse ano, nós entregamos 450 ovos feitos em casa. Que lindo. Vocês não têm noção de que uma criança pegar o ovo e falar assim, tia, é meu, eu posso comer. Feliz da vida por estar recebendo aquele ovo. Porque ela nunca teve. Sim. E a mãe, de olhos, assim, lacrimejando, falar obrigado, porque meu filho vai experimentar um chocolate através de vocês. Nossa. É um simples detalhe que pra gente é simples, mas pra criança tem um peso, né? E, assim, cada criança ali, tinha umas que olhavam para você e faziam assim, posso te abraçar? Que lindo. E quando você falava assim, pode, você olhava à sua volta, tinha uns 10 te abraçando. Meu Deus. E querendo, sabe, chegar até você. E você fala assim, só tem 2 braços. Mas a gente abraça cada um. Então, assim, a gente está criando crianças que não estão sendo abraçadas. Sim. É gratificante, né, Rafaela? Que não estão sendo amadas. Rafaela, e eu vou até mesmo dentro da nossa casa. Mas, assim, eu também tenho um casal de filho e, muitas das vezes, agora minha filha já mora no Rio, né? Ela faz faculdade lá, então ela mora lá, que fica mais fácil. Mas eu vi eles pequenininhos, assim, pequenininho que eu falo assim, que o filho nunca cresce. A gente Não, tem, né? Mas tem a idade de 13, 14, 15. Mãe, mas só tem isso para comer? E às vezes tinha um ovo, tinha uma carne, tinha uma mortadela. E a gente vê uma geração, umas crianças que não tem um arroz.
que não recebe um doce. E os nossos filhos, como a gente trabalha muito, eu falo que como pobre, pode escolher entre uma ou outra coisa e não valorizam. Né? E eu foco muito isso, sempre foquei dentro de casa. Valoriza os pequenos detalhes, né? E quando você vê isso que você falou, de receber um brinquedo, um bombom, isso gera um impacto na gente, né? Gera, porque eu estava falando isso ontem com uma amiga, né? Só quem já passou fome é que sabe. Sim. E eu já passei fome, e não é aquela fome de não ter a carne, é de não ter nem o arroz nem o feijão. O básico, Não né? ter. Da minha mãe levantar, não ter gás, a luz ser cortada. Minha mãe fala assim, olha, não falem nada, fiquem em silêncio. Nós éramos em 3. E aí a gente levantava, ia para o colégio público em Mendes, e aí a gente voltava com a esperança de ter comida e não tinha. Olha. Então minha mãe botava tijolo no fogão, botava uma cumbuquinha assim de alumínio, álcool, acendia, botava panela de pressão com água para os vizinhos acreditarem que ela estava fazendo comida. Meu Deus. Nós passamos 7 dias e 7 noites com a barriga roncando e com água. E ninguém, nem vizinho, ninguém imaginava. Ninguém sabia. Até que um dia, um tio, que se chama Rafael, ele foi lá na casa da minha mãe, porque ele achou muito estranho alguma coisa, que não me recordo. E quando ele entrou, que não tinha luz, e que ele abriu o armário, que ele pediu café e não tinha, ele falou, Maria, por que você não pediu? Os filhos são meus, ninguém tem que saber. Meu tio desceu, foi na rua, comunicou meu outro tio, eles fizeram compra, entregaram 2 carrinhos e pagaram as 3 contas de luz lá de casa. E arranjou um emprego para minha mãe. Sim. Foi a noite que nós dormimos sem sentir dor. E comeram. E comemos. Então, quando alguma criança ou quando alguém fala assim, Rafaela, tem cesta básica? Que está uma família pedindo, Sim. a fome dói. Dói na alma. E as pessoas né, Rafaela? não têm noção do que você fala assim, me dá um pouco de café para esconder a dor. Então, quando eu falo para meus filhos, falo para meu marido que, assim, passou dificuldade, mas não passou fome, vocês não sabem a dor que é da fome. Que é passar fome. Nossa, é muito forte, sabe? A tua história, a gente aprende, a gente se emociona. Eu tô aqui engasgada. Respira. É só aprendizado. A gente renasce sempre. Né? Então, a gente aprende que se alguma criança pede... eu estou em algum lugar, numa padaria, alguém me pede comida, não me interessa. Sim. Eu vou doar, porque se ele está pedindo que ele está com fome, porque ele está com fome. Com fome. E você não sabe a dor daquela pessoa. Sim. Uma vez eu estava indo para Botafogo dar um treinamento, e aí veio uma criança, e vem... No metrô, os seguranças sempre te acolhem, né? Sim. E eu de mala e tudo, e aí o menininho, esse tamanho assim, Sim. tia tinha acabado de comprar pão de queijo e um guaracamp para mim. Tia, eu tô com muita fome, você me dá? Meu Deus. Aí o segurança falou assim, sai daí, não sei o quê. Eu falei, calma, ele só tá com fome. Isso. Aí eu dei, ele, tia, eu só quero um. Eu falei, Meu não, Deus. você pode sentar e comer. Eu sabia que lá na frente eu ia comer. Aquilo ali é só para eu ficar 10 minutos no metrô e chegar no meu ponto. Sim. Quando eu olhei para trás, ele estava sentado, a criança comia de um jeito assim... Meu Deus. Que você via que era fome. Ele não queria roubar, ele não queria nada. E por que as pessoas não param e não olham? E às vezes, Rafaela, isso dói, né? Porque a gente não sabe quantos dias tá com fome, quantas horas... E o que ele teve que fazer para chegar até você? E por que ele está ali? Isso aí. Será que ele tem mãe? Será que ele tem pai? Será que tem alguém? Será que alguém não botou ele para fora? Será que tem família, né? Então, assim, antes de julgar, a gente tem que se colocar no lugar. Gente, isso eu sempre falo, se coloque no lugar do outro. E quando você começa a se colocar... E tentar entender um pouquinho, não precisa muito não, é só um pouquinho. Você começa a entender o que o outro passa, ou já passou, ou está passando, né? Então, assim, eu queria tirar uma dúvida com você. Então, o que te levou a ser psicanalista?
Foi um pouco isso, tudo que você passou? Foi. Primeiro, porque eu vejo muitas mulheres que não sabem lidar com as suas próprias dores e não se conhecem verdadeiramente. E quando eu me deparei com isso, eu falei, por que não estudar e entender o nosso inconsciente? Porque nós temos o consciente, o semiconsciente e o nosso inconsciente. Sim. E lá no fundo, então você imagina o iceberg. Uhum. Aqui em cima a gente consegue pensar em tudo, resolver tudo. Sim. No meio a gente tem as lembranças, né? Eu lembro da minha avó, Sim. que trazia um chá para mim com bolacha, né? O creme crack com manteiga Vó, Claybon. gente, é coisa de vó. Ai, meu Deus, coisa linda. Né? E eu falo que nesse frio eu lembro dela porque ela não Sim. deixava eu lavar minha mão na água gelada. É muito lindo. E nem meu rosto. E a mãe do meu pai. E tem então, aquelas coisinhas assim, minha filha levantou calça meia, calça chinelo, aquela preocupação. Ela era assim. Então, com 5 anos, eu aprendi a fazer tricô com ela e eu fazia do lado dela. Meu Deus, que lindo. E depois vem os nossos traumas que a gente não consegue acessar. Então, o nosso inconsciente, ele trabalha muito bem. Ele nos protege até chegar um momento que ele fala assim, ok, você está pronta para ser trabalhada. E aí ele faz o quê? Ele vai jogando flashes. E esses flashes, você vai trazendo na memória algumas coisas, mas você não consegue ser trabalhada sozinha. Você precisa de alguém. Sim. E quantas mulheres que eu converso que falam, Rafa, eu já fui abusada. Eu apanhava do meu pai, eu apanhava da minha muito, mãe. né, Rafa? Eu tenho uma amiga de São Paulo que esses dias ela me mandou. Você foi o meu maior exemplo. Eu chorei. Meu Deus, que lindo. Porque ela falou assim, Rafa, quando você contou pra gente num treinamento que você foi abusada e você não sentia a dor do abuso, eu comecei a me investigar porque eu tinha uma suspeita de ter sido também. E aí eu fui entender que o meu tio abusava de mim. Nossa. E aí ela começou a mudar. Agora eu entendi por que eu só engordava e eu não conseguia emagrecer, era porque o meu trauma estava lá dentro. Então, A cabecinha dela... Então, quando veio, né, a psicanálise, eu falei, caramba, eu preciso trabalhar isso e levar isso para as mulheres. E amo o que você faz, né? Eu amo. Porque você fala com... Os teus olhos brilham. Você fala com muito amor, né? Muita dedicação. Porque, querendo ou não, tem que ter uma dedicação. Tem que ter uma constância. Tem que ter amor. E a gente vê isso em você. Por isso que assim, a gente se emociona. Porque é lindo de ver a tua trajetória lá de trás para hoje a Rafaela. Olha, eu sou uma manteiga derretida, Rafa. Gente, porque assim, eu pego a história de cada uma, assim, parece que a gente vive, né? Aquilo a gente traz para nossa vida e a gente aprende. Como a gente aprende? A gente tá aqui, ó, tá uma aprendendo com a outra. A gente aprende né? muito um com o outro. A gente aprende muito um com o outro. Então, assim, eu ver esse brilho no teu olhar, para mim, não tem preço, tem valor, é lindo. E a forma que você trata cada criança, que você lida com cada situação, né? É desafiador, né? Você, aquele dia, você lidou com várias crianças, aí você chega em casa, aí você olha para os teus filhos e você fala, Senhor, muito obrigado, estão com saúde. Tem uma cama quente. É um alívio. Tem um cappuccino quentinho. Tem uma meinha. Tem um lanchinho. Então, assim, você fala assim... Você cuida e Deus cuida dos seus. Porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue. Não consegue. As pessoas falam assim, Rafa, como é que você lida, né, com as situações? Primeiro, porque eu tenho a minha história. Sim. E a nossa história a gente carrega como lição. Segundo, porque você tem que aprender com o outro. Sim. Cada um que passa pela nossa vida, ele vai te ensinar alguma coisa. Sim. Vai ter aquelas pessoas que vão passar, vão te ensinar e vão embora, porque não são para ficar na tua vida e está tudo bem. A gente agradece por ter passado, por ter vivenciado qualquer coisa, boa ou ruim. Com certeza. E tem aquelas que vão ficar para a tua vida para sempre. Com isso aí. Que vão andar do seu lado. Quando você estiver lá embaixo, vão pegar na tua mão e falar assim, eu tô aqui. E é tão interessante, né? Porque tem pessoas que ela surge do nada. Aí ela fica um tempo na tua vida, aí do nada também... Ela vai embora. Hoje eu consegui entender que tem pessoas que é só um tempo. E tem pessoas que é para sempre. E é permissão de Deus, é a forma que, né, conduzimos a nossa vida e faz parte. Só que até a gente entender isso, a gente né? Fica lamentando, a gente fica assim, que foi embora. Isso, chora, questiona, chama novamente.
O que é bênção, vai embora, te abençoo, te dê muita luz. Agradeço eternamente por tudo que você me ensinou. Mesmo. As coisas boas ficam comigo, as coisas ruins eu deixo como lição, mas eu deixo ir também. Né? Eu não fico sofrendo, remoendo. Eu dou um tempo para mim. Eu vou sofrer? Vou, porque eu não sou nenhuma pessoa de ferro, eu sou ser humano. Eu vou chorar, eu vou me questionar, mas aí eu vou virar e falar assim, tá, até que ponto isso aqui eu vou levar comigo? Sim. Eu me dou um prazo, porque senão a gente fica se arrastando. E não chega a lugar nenhum. E a outra pessoa não tá nem aí para você. Isso mesmo. Sabe? Tem que perdoar o outro. O perdão não é para o outro. É pra gente. É para você, porque Isso você aí. perguntou se a Rô tá querendo o meu perdão. Muitas das vezes você nem quer, nem tá nem aí. Então, o perdão não é para você. O perdão não é para o outro, é para mim. Gente, isso. Por ter permitido, por ter abaixado a guarda, por ter falado, vem, me fere, mexe na ferida que já está aberta. Isso então, aí. quando a gente se perdoa, obviamente, a gente libera o perdão para o outro. Com certeza. Isso é um fato. Mas o perdão é para nós. É para nós também. Eu penso muito nisso. E, Rafaela, aonde que deu esse estalo em você que você falou assim, eu vou também pegar um pouquinho da minha história e usar isso para outras pessoas. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente conta a nossa história, tem sempre alguém que se conecta. Alguém fala assim, eu passei por isso, ou eu passei parecido. Meu Deus, como a minha história se conecta com ela. O quanto isso é importante, porque tem tanta gente no seu casulo que não quer contar, que tem medo, tem receio, vou ser julgada. Só que a gente está num mundo hoje em dia que a gente precisa passar sim, para as pessoas entenderem que não é desse jeito aqui. E que está tudo bem. Mas que a nossa história tem que ser ouvida e compartilhada. Quando você entendeu que era necessário isso acontecer? Foi uma amiga. Uma amiga, comadre, confidente, que eu tenho paixão por ela. E quando ela soube da minha história, ela falou, Rafa, por que você não conta para as pessoas? Existem inúmeras pessoas, não só mulheres como homens, que precisam ouvir a sua voz, que precisam entender a sua dor, porque você se fecha no casulo, você usa a armadura e ninguém acessa a Rafaela. Sim. Né? E aí ela, por que você se fecha? Para ninguém me ferir. Sim. Porque se eu estou na minha armadura, ninguém me fere. Isso aí. Você vai me conhecer essa cara aqui, na academia, no consultório, na rua. Sim. A Rafaela rindo, a Rafaela brincando. Mas as dores da Rafaela, poucas pessoas conhecem. Poucas pessoas sabem quem é a Rafaela de verdade. Então, a Rafaela tinha que usar máscaras para que as pessoas não olhassem e falassem, aquela dali é uma coitadinha. Não, eu não sou coitadinha. Sim. E aí, quando ela falou isso, eu falei, tá, eu vou tentar. E aí, eu fiz uma palestra. Quando eu fiz uma palestra, uma menina da palestra falou assim, eu vivenciei tudo isso. Olha que lindo. E eu tenho vergonha de contar. Porque conforme eu conto, as pessoas falam que eu estou julgando meus pais, que eu estou fazendo dos meus pais as piores pessoas do mundo. Aí eu falei, o mal de vocês é achar que os pais estão lá em cima no pedestal. Eles são seres humanos, eles são de carne e osso, e eles vão errar como nós vamos errar. Acertam, que são, né? Estamos aqui para isso, não vem manual de como ser pai. Eu falo que toda mulher deveria tratar os seus traumas para ter filhos. Porque nós passamos para os nossos filhos os nossos traumas intrauterinos. E toda mulher traz no seu útero os traumas da sua geração para trás. Então, todas as mulheres da nossa vida têm os traumas que nós arrastamos até aqui. Se nós não tratamos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos repetir. Esconder. Né? Então, foi nesse gatilho dessa minha amiga que falou. E aí, eu fui me formar em palestrante. E cada palestra eu falo, cada vez que eu repito a minha história, primeiro quem escuta sou eu. Sim. E aí você vai resignificando mais e mais. Mais e mais. E vai liberando também. Sim, né? Isso é muito importante. E aí, isso é muito quando importante. você se abre para o novo vem também. O novo vem. É coisa linda mesmo, porque você tem muito aprendizado e não podia ficar só guardado, né? Tinha que... O mundo, né, precisa saber da tua história, quem é a Rafaela. E que essa Rafaela, ela usa isso a favor dela, ajudando outras pessoas, né? Que é primordial.
que nunca vai ter preço, né, Rafaela? É gratificante. E eu acredito que cada dia é diferente do outro, né? Cada experiência é uma experiência nova, cada pessoa, cada dia que você chega lá, você encontra algo diferente e desafiador também, né? Muito. É A muito cada desafiador. história que eu pego no consultório, a cada pessoa na palestra, quando eu termino e vem até a mim e fala, nossa, Rafa, posso conversar com você? Eu falei, pode, lógico. Vocês têm acesso aberto para mim. E aí a pessoa começa a contar um pouquinho da história, a lágrima desce. Olha só. Né? Porque quanto tempo aquela pessoa guardou para ela? Sim, Ela não está ali somente porque ela quer ver a palestrante, ela está ali porque ela precisava estar ali. sim. Ela precisava ouvir por algum motivo aquela história e ela precisava resignificar também e tomar um rumo na vida dela. Mudar o rumo da situação. A gente carrega mochilas muito pesadas. Muito pesada. E aí você pode olhar algumas pessoas e observar que a maioria das pessoas andam assim, olha. Ai, eu tô com dor aqui, eu tô com dor no pescoço. Ai, eu vivo cansada, eu vivo com dor de cabeça. Por que você tá com dor de cabeça? Quem você deixa tomar conta dos seus pensamentos? Ah, você é bonita? Ai, não. Ai, seu cabelo é lindo, Rô. Ai, mas ele tá sujo. Você não aceita elogios. Sim, Eu não sim, aceitava. Sim. Ah, você tá com uma roupa bonita. Ai, não, essa roupa é tão velha. Porque você não tem o seu valor. Você não se valoriza, você não se ama, você não olha no espelho. E aí você usa as cortininhas que colocam nos seus olhos e fala assim, Rô, você não pode usar cabelo tal. Rô, você não pode fazer isso. Por que você não pode? Sim. Eu sou criticada até hoje pelos meus cabelos brancos. Que é lindíssimo. E eu falo, gente... Elegantérrimo. Olha a cara da riqueza. Acho lindo. E eu falo... E tem que ter muita personalidade para assumir. Eu falo isso, gente, tem que ter muita personalidade. Porque eu atendo pessoas lá no meu salão que falam assim, eu não consegui. Outras desistiram, pintaram. Aí tem aquelas que chegam assim, branquinho, igual o seu. Meu Deus, que coisa mais linda. Porque, independente se a sociedade está achando feio, outros acham bonito, é você. E quando você se aceita... Todos passam a te respeitar e aceitar. Todos. É muito interessante isso, né, Rafaela? Primeiro tem que partir de você. Da gente. Se você não se respeita, se você não se autovaloriza, quem vai te valorizar? Isso aí. Ninguém vai te amar. Ninguém. Então, assim, os meus cabelos brancos vêm desde os 15 anos. Que lindo. É a herança da minha bisavó. Minha avó, com 17 anos, tinha a cabeça branca. Eu falo para as minhas amigas o seguinte, o meu sonho é ter aquele cabelo igual da mulher do Diabo Veste Prada. Gente, tudo branquinho. E ser elegantérrimo. Nossa, eu queria ser igual aquela mulher, porque ela tem um charme no olhar, tem um charme no andar. Falei, gente, o dia que eu alcançar aquele cabelo... Nossa. Aí, pessoal, Rafaela, eu falei, meu sonho. Ganhei meu dia, vou ganhar o dia. E eu sou muito feliz. Aí, pinta teu cabelo. Gente, olha só, tá incomodado? Pinta o seu, mas o meu cabelo é meu. Isso aí. Quem tem que gostar sou eu. Certíssimo. E eu amo o meu cabelo. Então, quando as mulheres, né... Tem uma que na palestra falou assim, meu sonho é deixar, só que meu marido não deixa. Tá sempre pensando no que o outro vai achar, no que o outro... É muito complicado isso. Porque você deixa de viver algo porque o outro falou. Isso aí. Aí, aquilo vai te dando uma frustração por dentro, passa a não ter uma identidade. Não tem. Se você perguntar assim, Maria, aonde está a sua felicidade? Está na mão de João. O João vai fazer com a tua felicidade o que ele quiser. Você é a bolinha de ping-pong, ele tem as duas raquetes e ele te joga para um lado e para o outro. A sua felicidade tem que estar na palma da tua mão. O seu bem-estar tem que estar na palma da tua mão. Isso depende da gente mesmo. Quando a gente entende isso, que tem que partir primeiramente da gente, você para de se rotular, você para de se querer comparar ao outro e você segue ali, a tua linha e tá tudo bem, né? Sim, você não vai se importar com as críticas. Não. Se for crítica construtivas, ok. Você vai agregar. Se for as destrutivas, desculpa, beijinho no ombro e tchau. Não vida faz que parte segue. da minha vida. Vida que segue. Ai, eu sinto certíssimo. Muito. Eu não vou ter estresse porque a pessoa acha A, B, C. Sim, desculpa, não faz parte da minha vida. E a Rafaela de hoje? Eu queria que a Rafaela de hoje deixasse algo, porque vai ter pessoas que vão assistir esse podcast Chá com Glamour
que vai se conectar, que vai se emocionar, de repente, como nos emocionamos, né? Então, eu queria que você deixasse algo aqui. Eu carrego essa frase comigo desde os meus 17 anos. Amo a liberdade. As coisas que eu amo foram as que eu conquistei. As que eu não conquistei porque não eram para ser minhas. Então, ame a sua liberdade de forma respeitosa, mas ame. Não dê a sua felicidade na mão do outro. Porque quando você dá a mão para o outro fazer o que quer, ele vai pintar e bordar. Sim. E quando você toma as rédeas da sua vida, você é a única responsável pela sua felicidade e pelo seu bem-estar. Então, cuide-se primeiro para depois cuidar do outro. Né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu e o sexto a gente pensa. Se vale a pena ou não. Tem que valer. Sim. Né? E a gente tem que parar com essa mania de falar assim, eu tenho o quê? Não tem nada. Porque o ter é pesado, é obrigação. Faça com leveza, com amor. Porque se eu tivesse que vir aqui, eu tenho que ir no chá, não seria legal. Sim. Sim. Eu vim porque eu me senti acolhida. Foi maravilhoso. Então, eu vim com a leveza que eu gostaria que todos recebessem. Então, Perfeito. que nós, mulheres, tenhamos essa consciência de que nós somos as únicas responsáveis pela nossa felicidade e pela nossa liberdade. Se você não cabe num lugar, saia. Se não tá bom, se retire. Perfeito. Sutilmente, sem nem deixar rastro. Isso aí. Rafaela, olha, como foi prazeroso ter você conosco. Eu creio que vai ser o primeiro de muitos, porque eu sei que você tem muitas coisas para compartilhar, para nos ensinar. Uma troca muito genuína, muito gostosa. Para mim, hoje, assim, ouvir a tua história, como que, assim, é libertador, como que eu aprendi com você, como foi desafiador. Então, eu creio que Deus marcou verdadeiramente esse tempinho para mim e para você e para a gente compartilhar com as outras pessoas que vão assistir esse Chá com Glamour. Assistam, mas não pulem nada. Assista tudo direitinho. Tomando o teu chá, o teu cappuccino, o teu café, porque o bate-papo de hoje simplesmente foi incrível. E já te agradeço, tá? Eu creio que não vai demorar para você voltar, tenho certeza. E para mim foi assim maravilhoso estar com você, tá? Ouvir a tua história e compartilhar com outras pessoas também. Eu agradeço imensamente. Maravilhosa você. Adorei Vamos te fazer. conhecer. Muito obrigada. Vamos fazer um brinde para selar aqui esse chá com glamour que foi tão especial e maravilhoso.